Hérnia de disco. Quantas vezes você já ouviu falar sobre essa alteração de estrutura e nunca se perguntou da verdadeira causa? Porque você vai lá, faz um exame de imagem, tem uma hérnia de disco na coluna, constata isso no diagnóstico médico, e aí, o que causou ela? Se você não souber o que causa, como que você vai tratar e realmente ter um resultado depois do tratamento? Existe como fazer isso sem saber da causa? Eu acho que não. E é isso que eu vou te contar nesse vídeo. Então, se você quer saber quais são as 3 principais causas para a hérnia de disco e o mecanismo por trás disso e saber o que fazer, então acompanhe o vídeo comigo. O meu nome é Murilo José Tambosi, eu sou fisioterapeuta, sou osteopata, sou ortomolecular e há mais de 10 anos eu ajudo as pessoas com a saúde delas, tanto na manutenção, quanto na promoção, quanto no tratamento e na recuperação. Sou fisioterapeuta há pelo menos 7 anos, onde eu manualmente atendo as pessoas e ajudo na saúde delas. Aqui no canal do Instagram, aqui no canal do YouTube e do Instagram, melhor dizendo, eu passo toda semana algum tipo de conteúdo que vai ajudar numa dor, num sofrimento, numa dificuldade física, falando como que o corpo físico sofre com todas as situações ambientais que você vive, sejam elas alimentares, emocionais, energéticas ou puramente físicas mesmo. E no vídeo de hoje eu separei para vocês um tema muito comum que a maioria das pessoas pesquisa, que é sobre hérnia de disco, porém pesquisando a coisa errada, pesquisando como tratar. Não existe como tratar sem saber a causa, sem saber o mecanismo, sem saber o porquê se originou uma hérnia. E não é nem um pouco óbvio como você imagina, tá bom? Mas antes de a gente começar esse conteúdo, eu vou te pedir aquela coisinha pequenininha, simplesinha, que é dar um joinha nesse vídeo, curtir esse conteúdo, transborde esse agradecimento, porque eu vou tomar um pouco do meu tempo para retribuir para você algum tipo de conteúdo de valor que vai te ajudar, tá? Então, dá o joinha no vídeo, compartilha, joga esse link em pelo menos mais 2 ou 3 pessoas, ou no grupo da família do WhatsApp, todo mundo tem um grupo de família que só rola desgraça, então você vai lá e vai entregar o quê? A solução para uma das desgraças. Eu acho que talvez é uma alternativa legal para você fazer, tá? E se inscreve no canal se você quer saber sobre saúde, se você quer saber sobre qualidade de vida, se você quer saber como melhorar o seu corpo físico, químico, emocional e o seu ser espiritual de luz ali dentro. Então, se inscreve no canal, tenho certeza que você vai gostar. Eu separei aqui alguns tópicos importantes para contar para vocês, né? Mas acho que o ponto mais importante para a gente começar a falar é o que é hérnia de disco, né? E eu não quero nem delongar muito nesse ponto, porque eu tenho um conceito de que a grande maioria já pesquisou isso no Google e já sabe a definição, que é aquela alteração da estrutura, né? Então você tem lá os corpos vertebrais, as vértebras, vamos dizer assim, né? Cada vértebra no meio tem um discozinho, esse discozinho degenerou e gerou compressão. Ótimo! Não vou falar nada além disso a respeito do que é uma hérnia de disco, porque se você quiser saber de grau de hérnia de disco, de características da estrutura e tudo, você vai pesquisar e vai achar. Não é sobre isso que é o vídeo. O vídeo é para falar das causas. Então, para você primeiro entender a causa, eu preciso que você entenda o mecanismo causal. Como assim, Murilo? Como que começa o fenômeno de degeneração, de desgaste, de desidratação do disco, que é a hérnia de disco, certo? Então eu vou explicar para vocês agora. Esse é o ponto em que você gravando isso aqui, todo o resto vai fazer muito sentido para você, tá bom? Então vamos lá. A coluna, pessoal, as estruturas vertebrais, então os discos vertebrais, as vértebras, os músculos, os ligamentos, tudo está ali perfeitamente organizado. Se acreditava que a carga mecânica, a carga do teu peso corporal e do teu movimento, ela simplesmente uma vértebra se apoia sobre a outra e se sustenta. Isso é um conceito um pouco arcaico. Hoje se sabe que por um fenômeno conhecido como biotensegridade, que é um fenômeno como se fosse, eu gosto de dar esse exemplo dos meus pacientes. Imagina que você tem uma vértebra, um disco e outra vértebra. Isso não está um apoiado sobre o outro puramente e simplesmente, não é bem assim. Ele está sim, claro, apoiado, mas o que sustenta a carga que essas estruturas estão aguentando é esse fenômeno chamado de biotensegridade. Que é basicamente o quê? Imagina essa vértebra aqui, era como se ela tivesse cabos de aço, pequenas amarrações, que nada mais são do que os músculos e os ligamentos, que transferem a carga de várias formas para que o peso não caia diretamente sobre o disco, somente, né? Além disso, existem tecidos que interconectam esses ligamentos, músculos, ossos, que são chamados de tecidos faciais. Então,
o que sustenta a sua coluna firme e forte não é um osso empilhado sobre o outro, não é tão simples assim. É a distribuição, é a transferência da carga dessas estruturas de forma equilibrada. Então, se você tem aqui o músculo A funcionando bem e o músculo B funcionando mal, você perdeu um pouco da biotensegridade e essa vértebra vai inclinar. É um exemplo bem simples para você entender, né? Vamos dar um exemplo como se fosse o meu case aqui. Se você tem um músculo num ponto funcionando bem e no outro ponto funcionando mal, ela vai inclinar. E quando ela inclina, ela gera uma sobrecarga numa porção do disco, certo? Então, se o disco vertebral está ali embaixo, ele gera uma compressão num ponto, por conta da perda da biotensegridade, isso vai gerar futuramente uma hernia de disco. Então você vai pensar assim, pô, Murilo, então quando todas as estruturas do corpo estão bem equilibradas, ossos, músculos, ligamentos, cápsula, tecido conectivo, fáscia, está tudo bem equilibradinho, não existe então essa perda, vamos dizer assim, da qualidade estrutural da coluna? Não. Mas existe o processo fisiológico de degeneração, ou seja, você vai ter sim, por conta da gravidade, do esforço do trabalho, da sua rotina do dia a dia, do simples fato de ficar em pé e ter a incidência da gravidade, você vai ter a degeneração dessa estrutura. E isso vai acontecer. É inevitável, é do processo de envelhecimento. O problema é que a hérnia de disco, o abaulamento, a extrusão, a protusão, todas essas classificações, elas são alterações fora do fisiológico, fora do processo degenerativo natural. Elas acontecem por desequilíbrio, entendeu? É normal que você vá ter a degeneração da articulação e da coluna, mas ela tem que acontecer de forma homogênea, equilibrada. A vértebra ela vai reduzindo, vamos dizer assim, o corpo vertebral vai reduzindo, o disco vai reduzindo, a hidratação do disco vai reduzindo, isso de forma natural, homogênea, equilibrada, natural. Ok? Quando isso acontece de uma forma irregular, você tem um fenômeno conhecido como hérnia de disco, ok? Então você vai começar a se perguntar, se então eu tenho todas as estruturas bonitas, eu não vou ter hérnia de disco, Murilo? Não vai, mas vai ter degeneração que é fisiológico. Não quer dizer que você tenha dor? Não, dor é outro contexto. Você pode ter hérnia de disco e pode não ter dor. Você pode ter degeneração e ter dor. Você pode ter degeneração e não ter dor. Dor é outro contexto, cuidado com isso. Se você tem dor na coluna, não é bem esse vídeo que você tem que ver. Você está vendo aqui um vídeo sobre hérnia de disco, o problema é outro. Te convenceram muitas vezes que sua dor tem relação com a hérnia de disco ou vice-versa, e às vezes não. Cuidado. Então, a perda desse processo de biotensegridade gera uma degeneração, um desgaste de forma desequilibrada que vai levar à hérnia de disco. Aí você vai me perguntar, Murilo, o que causa a perda desse fenômeno de biotensegridade? Essas são as causas do vídeo de hoje, as 3 causas. Então, se você chegou até aqui, eu sei que o vídeo parece um pouco mais longo, ele de fato vai ser um pouco mais longo, porque o conteúdo é bem mais complexo do que você imagina. Dá um joinha, dá um compartilhar, manda esse conteúdo para as pessoas. Eu tenho certeza que você ouviu até agora, também não era uma coisa que você sabia, seguramente outra pessoa também não sabe, tá bom? Então, vamos para a primeira causa do vídeo, primeira causa da perda da biotensegridade, da perda do equilíbrio dessas estruturas profundas, que em segunda instância vão gerar a hérnia de disco. E isso é importantíssimo, porque você pode ter dor num trajeto, por exemplo, do ciático, vamos dar um exemplo, e ser justamente por uma compressão da hérnia de disco. E se você não tratar a causa dessa hérnia de disco, a compressão também não sai. E mesmo que você tire a compressão de forma mecânica, ela vai voltar porque a causa está ativa, entendeu? Então a causa do problema é a hérnia é a sequela dessa causa e a sequela da hérnia é a dor que você sente no ciático. Um exemplo, pode não ser a sua dor. Repito, dor é diferente de alteração estrutural. Então a primeira causa para uma hérnia de disco, para uma degeneração, para uma perda da biotensegridade da coluna, da estabilização, é um fenômeno causado por uma inibição a nível visceral. E esse nível visceral pode ser qualquer víscera. Vou usar aqui o exemplo do intestino grosso. Por exemplo, você pode ter lá uma colite, uma diverticulite, uma doença de Crohn ou uma simples intolerância ao glúten, inflamar o seu intestino grosso e a inflamação crônica do intestino grosso vai lá no segmento da sua coluna e inibe, desliga, inativa a musculatura profunda que estabiliza esse segmento. Está nesse quadro aqui atrás, se você quiser ver, talvez na hora o editor coloque um zoom. Aqui você tem o intestino grosso, é uma porção dele, essa porção final chamada de sigmoide.
existe uma inervação que vai lá na coluna, existe uma outra roxinha que também vai lá na coluna. Eu não vou ir a fundo nos nervos nem nada, porque não é o objetivo do vídeo, mas eu quero que você entenda que essa informação inflamatória, nociva, agressiva do intestino grosso vai lá na sua coluna, mais ou menos na altura da quarta, quinta lombar, né? E vai lá e vai inibir, desligar, inativar a musculatura profunda. Se essa musculatura profunda não está estabilizando a coluna, quem está estabilizando a estrutura da coluna são as outras estruturas, ligamentos, músculos e o disco, gerando assim desgaste e degeneração exacerbada. Então a primeira causa, por exemplo, é uma inflamação crônica intestinal. Mas como eu falei, qualquer víscera pode fazer isso. Seu estômago, seu intestino grosso, seus rins, o baço, todos os órgãos podem fazer isso. Então a primeira causa são processos de inibição visceral. É a víscera gerando um problema lá. A segunda causa, pessoal, para vocês, eu já tive um outro vídeo que eu expliquei um pouco a fundo, mas eu acho que é interessante explicar para vocês isso aqui também nesse vídeo, são distúrbios por uma via que a gente chama de via neurológica. O caminho é uma via neurológica. Mas o agente de estupim pode ser vários. Então eu vou começar aqui com a segunda causa, como por exemplo, um problema respiratório. Você pode ter lá uma sinusite, uma rinite, né? Algum problema respiratório. E esse problema respiratório, ele vai por um trajeto, por um caminho, por uma via, que a gente conhece como neurocrânio ou via neurológica, também dá para considerar desse jeito. Mas, Murilo, qual é a estrutura que você falou que ele vai desequilibrar? Porque você falou que o mecanismo da hernia de disco é a perda da biotensegridade, que é quando as estruturas lá na sua coluna não estão adequadamente equilibradas. E essas estruturas são várias. Eu dei um exemplo de uma que desequilibrou, por exemplo, a musculatura, né? Que foi as vísceras. Essa segunda, que é a via respiratória, ela vai desequilibrar outros tecidos, mas basicamente também afeta os músculos. Por quê, Murilo? Ora, porque os músculos são como se fossem escravos de todo um outro sistema muito mais nobre, que é o sistema nervoso central. Quando existe uma perturbação respiratória, agora eu vou para a explicação. Quando existe uma perturbação respiratória como uma rinite, uma sinusite, algo do gênero, todo o seu crânio vai se modificar, toda a estrutura interna desse crânio, que é envolvida por uma malha de tecido chamada como saco dural, vai se modificar. E o saco dural ele se estende e vai até o final do cóccix, lá embaixo. Então ele passa por dentro da sua coluna. Então ele é uma das estruturas, se não a mais importante, que protege a medula, todo o envoltório medular, protege o líquor que está ali dentro, que protege a medula também, o líquor faz esse mesmo mecanismo, hidrata, protege, nutre, enfim, e protege também a emergência, a saída dos nervos. Existem estudos, inclusive, que mostram que existe um prolongamento do tecido da dura mater, das camadas meníngeas, para cima dos nervos mesmo, na saída periférica da coluna. Então, se você tem um problema craniano, eu dei um problema no crânio, eu dei um exemplo de um problema respiratório. Se você tem um problema respiratório crônico, você vai gerar uma pequena tensão, vamos falar assim, nesse envoltório chamado de saco dural e vai desequilibrar ele todo, da cabeça até o cóccix. Então você pode ter dor lombar baixa, você pode ter ausência de dor e ter hérnia de disco por conta disso, pelo desequilíbrio do saco dural. O saco dural ele vai gerar um monte de outros desequilíbrios também do controle dos músculos, porque como ele afeta o nervo, a inervação, ele também vai afetar o músculo. Eu sei que é um pouco confuso, mas não quero que você se delongue muito no vídeo. Eu não quero delongar muito no vídeo, não quero que você se perca no vídeo. Imagine um problema respiratório que afeta um envoltório dos nervos, que automaticamente afeta a qualidade da estabilização da coluna e gera também a hernia de disco. Então a hernia de disco ela não é causa de nada, Bruno? Não, ela é sequela das coisas. Ela é sequela. Eu sempre digo, exceto em situações de trauma, ela não é causa. Eu tive um acidente de automóvel e tive um colapso vertebral. Diferente. Aí o colapso da vértebra causado pelo acidente de trauma gerou hernia de disco. Ok, foi um trauma, é diferente, né? Mas aqui não é a questão. Aqui é uma via neurológica, um caminho que você tem, certo? E a outra é uma via visceral, ok? A terceira causa seria justamente os traumas, né? Que é o que a maioria das pessoas confunde, por isso eu deixei para o final do vídeo. Quando eu digo traumas, pessoal, são traumas de alta magnitude. Como eu falei o exemplo, você teve uma queda, por exemplo, sei lá, de 3 níveis de altura, né? Aí você teve um dano por impacto, por um acidente. Só que esses casos são muito raros e geralmente eles são associados à fratura. Porque a nossa coluna, como eu falei, ela tem tantas estruturas que contribuem para a estabilização dela, que uma queda, por exemplo, de 3 metros de altura, 3 metros de altura, sentado,
Essa carga mecânica da pancada que você vai dar sentada, ela vai ser transferida para o corpo de várias formas. E não necessariamente vai estourar uma hérnia. É claro, se você já tiver uma hérnia, aí pode ser que aconteça. Mas ela por si só não vai pegar uma vértebra saudável, um disco saudável e vai gerar uma hérnia assim. Não vai. A hérnia de disco é um processo que acontece ao longo de anos, é um processo degenerativo, que pode acontecer de forma normal, você já entendeu, quando tudo está equilibrado, ou de forma desequilibrada, pegando mais um lado, pegando mais o outro, certo? Então, todos os condicionantes do seu corpo vão afetar nisso. Os traumas, eles vêm em última instância e são muito mais raros. Geralmente associados com fratura do corpo vertebral ou um trauma, por exemplo, que impactou o sacro. Ele criou uma posição no sacro de tal forma... O sacro é a base da coluna, tá, pessoal? É o osso da base da coluna. Aqui não tem na imagem, mas enfim, é a base da coluna. Então, um trauma pode gerar uma disfunção ali, certo? Mas isso é a última instância. Se você está lá com dor nas costas ou não, você não sente nada, mas você foi fazer um movimento e travou a sua coluna, vai por mim. Não foi o movimento o problema. Ele sim foi o estupim. Isso posso concordar. Ele foi lá e botou fogo na fogueira. Mas a arapuca já estava armada, a fogueira já estava pronta, o cenário já estava pronto. Você foi lá e botou fogo só. Então você tinha cronicamente uma inflamação de intestino delgado, a musculatura da sua coluna não estabilizava, você já tinha uma degeneração vertebral, a hérnia já estava quase no canal. Você foi lá, fez um movimento de levantar o sofá para sua mãe e travou a coluna. Na hora que você travou a coluna, aquela hérnia comprimiu o nervo e você sentiu a dor neuropática clássica. Você entende? A dor é neuropática da compressão do nervo. A causa da dor é a hérnia de disco. A causa da hérnia é a disfunção intestinal que você tem às vezes lá desde 5 anos de idade. Você entendeu? Se você não trata a inflamação do intestino, não tira a aferência que ela causa na coluna, reposiciona esse disco, sua dor não vai embora. Existe um passo para isso. Eu não vou falar hoje sobre tratamento, porque não é o objetivo do vídeo. O objetivo do vídeo é falar sobre causas. Então você tem rinite crônica. Desde os 5 anos de idade você tem rinite, por exemplo. Você tem essa inflamação repetida. A sua coluna inteira se adaptou às tensões, às tensões da dura mater craniana pelo problema respiratório que você tem. Essas adaptações fizeram lá embaixo na sua lombar, por exemplo, na última lombar, a vértebra ficar um pouquinho assim, ó, rodada, inclinada. Isso vai gerar uma carga no disco diferente, que não é homogênea, que não é equilibrada, que vai acelerar a degeneração e sedotar de uma hérnia de disco. Então o grande segredo, pessoal, é buscar os desequilíbrios do corpo. Se eu tivesse que entregar aqui de graça o tratamento, é buscar aquilo que mais desequilibra o seu organismo. Qual é a peça no tabuleiro completo que é o ser humano que mais desequilibra? Será que é um problema respiratório? Será que foi um trauma de carro que você teve? São os exemplos que eu dei. Será que é uma inflamação crônica do intestino? Será que é um problema emocional? Por isso que eu falei que a causa da hérnia de disco é um pouco mais complicada. Ela em si só, somente em si, única e exclusivamente, não passa de um processo degenerativo desequilibrado do disco vertebral, do disco intervertebral. E todas as estruturas relacionadas a elas vão sofrer essa situação, vão se adaptar, né? vão ser a adaptabilidade. Em outro vídeo eu vou contar sobre o bico de papagaio, sobre os osteóptos, né? E vocês vão ver que não foge muito do contexto, certo? Então, se você tem hérnia de disco, não sabe como tratar, não sabe como resolver, é muito simples, você não localizou a causa primária. Se você não localiza a causa primária, você não cura. Essas são as 3 causas do vídeo da hérnia de disco e eu quero dar para vocês no finalzinho, para você que chegou aqui até o final do vídeo, que acompanhou o conteúdo, né, que curtiu, compartilhou o conteúdo também, que já é inscrito no canal, uma orientação, um exercício para você fazer. Supondo que você esteja com todas as causas resolvidas, a grande maioria das hérnias de disco é posterior, correto? A hérnia vai para trás, sentido a coluna. Então você faz isso, agrava, você faz isso, alivia, na maioria dos casos. Então, a orientação que eu dou para vocês, se vocês não têm mais nenhuma disfunção, agravando, nenhum causador, e já trataram a causa, e estão só tratando a hérnia de disco, toda postura em extensão da coluna, toda postura que levanta a coluna para trás nesse sentido para trás, alivia a sintomatologia. Então, exercícios que promovam a extensão da coluna, que promovam o fortalecimento da musculatura abdominal, que promovam um trabalho de mobilidade pélvica, vão contribuir.
buscar exercícios que trabalhem nesse conceito de estabilização da coluna, estabilização segmentar que a gente chama, né? Controle da musculatura profunda, manutenção da curvatura fisiológica da coluna e preservar a mobilidade das estruturas próximas a isso, principalmente o quadril. A coluna torácica também, mas principalmente o quadril, tá? Um quadril rígido, ele sobrecarrega a lombar, tá? Então, e aí tem várias causas para isso também, né? Mas só para você entender o panorama. Para facilitar a sua vida, para facilitar o jeito com que você vai conduzir os exercícios para a sua coluna, nós temos um material que eu vou deixar disponível, o linkzinho aqui embaixo no vídeo, tá? Mas se você também não tiver o link aqui, você vai lá no meu Instagram, no link da bio, tem lá 12 poderosos exercícios para estabilização de coluna. É um material extremamente simples e prático, com vídeo aula, você tem lá os 12 exercícios explicados em aula, tem a foto, tem o texto, você baixa no celular, acessa para quando você quiser. Se você quiser compartilhar também não tem problema nenhum. Eu quero que você tenha acesso com isso, né? Eu quero que você tenha acesso a esse material e faça os exercícios em casa. Então, se você quer realmente tratar, cuidar dessa coluna, vamos dizer assim, não tratar, mas cuidar da sua coluna, depois que você localizou a causa primária do seu problema, então nós temos esse material disponível para você. Basta você clicar no linkzinho aqui embaixo, ir lá na página, baixar o videobook, ou então vai no Instagram que também tem. Se você ficou com dúvidas do conteúdo, não entendeu bem alguma coisinha, deixa aqui embaixo nos comentários também ou na caixinha dos stories, eu faço questão de responder para todo mundo na medida do meu tempo. No mais, muito obrigado.